Olá, sejam mais uma vez bem-vindas e bem-vindos à nossa disciplina de sistemática vegetal. Então vamos continuar falando sobre sistemática e aqui já vou iniciando a parte de métodos e princípios que a gente utiliza quando se quer fazer sistemática, né? Quando se quer fazer ou elaborar sistemas de classificação. Bom, então uma das coisas que a sistemática biológica faz, né, é uma das principais delas, seria exatamente na parte de agrupamento de indivíduos. Tá? Isso daí consiste exatamente em teoria e prática da gente agrupar indivíduos de acordo com características lógicas, como eu comentei no vídeo anterior, e essa parte aí é chamada de taxonomia. Tá? Então, a taxonomia ela consiste basicamente nisso, né, da gente organizar as espécies em grupos ou conjuntos, de acordo com critérios, né, que aí, como eu falei, quando a gente leva em consideração a parte de filogenética, ou dá um enfoque filogenético, que é o objetivo aqui da nossa disciplina, a gente está levando em consideração a parte de história evolutiva desses indivíduos. Então, os sistemas de classificação são utilizados, baseados, é claro, em informações que a gente vai obtendo sobre os indivíduos vegetais que a gente quer agrupar, que a gente quer fazer a taxonomia. E daí, então, a gente vai elaborando tanto as chaves de classificação quanto os sistemas de identificação depois, que eu falei que muitas vezes a gente encontra indivíduos que não foram ainda classificados, mas que a gente observa que tem semelhanças com outros que já foram classificados e a gente pode depois utilizar o nosso sistema já de filogenia ou nosso sistema de taxonomia elaborado para a inclusão desses indivíduos. Tá? Então, tem diversas maneiras que a gente pode utilizar para elaborar um sistema de classificação. Por exemplo, o pessoal da medicina herbalística, eles estão interessados no agrupamento de plantas de acordo com propriedades medicinais. A gente pode, às vezes o pessoal da ecologia está interessado no agrupamento de plantas de acordo com características ecológicas, por exemplo, presença em um determinado habitat, parasitismo, relações de mutualismo e por aí vai, tá? Mas esses sistemas, então, eles têm alguma utilidade, mas não no caso de nosso objetivo aqui na disciplina, que é que a gente quer realmente um sistema de classificação que aborde a história evolutiva dos indivíduos, né? Então, nesse caso aí, a gente vai procurar organizar esses indivíduos em grupos baseados em suas relações evolutivas, né? Ou seja, a parte de filogenia. Então, existem duas etapas básicas quando a gente quer fazer um sistema de classificação, né? Que seria o seguinte: a primeira seria determinar exatamente a filogenia de um determinado grupo de indivíduos, por exemplo, um determinado grupo de espécies, poderia ser um grupo de gêneros, tá? Isso vai variar de acordo com o objetivo. E então daí a gente depois vai fazer, a partir desse grupo que a gente identificou, a história dele também, tá? Então, a gente faz a história evolutiva do primeiro grupo e depois a gente quer inserir esse grupo num grupo maior, de acordo com a história evolutiva dele também. Tá? Então, daí seriam duas etapas que a gente faz. Então, por exemplo, eu estou primeiro desenvolvendo um grupo de espécies e depois eu vou desenvolver um grupo de famílias botânicas. Então, primeiro eu insiro o grupo de espécies dentro do grupo da família botânica e depois eu insiro o grupo da família botânica em outros grupos. Tá? Vocês vão ver que tem uma hierarquia que vai desde um grupo mais abrangente até grupos menores de indivíduos, né? Tudo isso baseado em suas características. Então, o ideal é que, muitas vezes, isso daí pode ser feito separadamente, né? Então, primeiro eu trabalho com a filogenia a nível mais baixo, por exemplo, a nível de espécie, e posso separadamente trabalhar com filogenia a nível de famílias botânicas, e quase sempre isso é feito, né, de forma que o sistema se torna tão lógico que nem sempre, que muitas vezes quando a gente identifica ou classifica ou elabora um grupo novo, a gente não tem que alterar todo o sistema de classificação que já existia anteriormente, né? Isso é o que é mais interessante e que deixa a coisa muito lógica para que a gente vai mantendo então aquele padrão. De vez em quando ocorrem alterações grandes, né, dentro dos sistemas de classificação botânicos, mas de forma geral as mudanças vão ocorrer a nível de grupos menores, né? Então isso mantém uma certa estrutura
da taxonomia, né, e isso vai se mantendo já há algum tempo depois que começou a se trabalhar com filogenética. Bom, então vou voltar aqui nesse exemplo que eu comentei, só para ver então, né, para comentar mais uma vez aqui como é que a gente vai identificando as alterações que vão surgindo ao longo da evolução e como é que isso pode ser representado de forma mais simples quando a gente constrói uma árvore filogenética, uma árvore genealógica. Então, por exemplo, eu falei, né, que vou só citar aqui novamente isso aqui para ficar lógico a explicação, mas eu já comentei isso no vídeo anterior. Então, imagina, partindo aqui de uma planta com pétalas brancas, caule herbáceo, folha não pilosa, com flores com 5 estames, fruto seco e a testa da semente lisa, essa planta aqui, ou esses indivíduos dessa espécie aqui que está mostrado por esse círculo amarelo, eles se separaram por algum motivo, tá? Existem eventos de separação de indivíduos de diversas formas que podem ocorrer, né? Eu vou comentar ainda mais alguns exemplos aqui na nossa disciplina, mas, por exemplo, ficaram isolados em continentes diferentes, uma determinada semente pode ter sido levada para uma outra região, né? E por aí vai. Então, por exemplo, a partir da separação desses grupos, ocorreu eventos de alteração aqui, que, por exemplo, nesses círculos azuis, elas passaram a ter o caule lenhoso, que não existia antes, né? Antes o caule era herbáceo, e nesse outro grupo de plantas aqui, elas passaram a ter pétalas vermelhas. Tá? E por algum motivo isso trouxe vantagem evolutiva, né? Então esses indivíduos aqui, então, eles passaram a deixar mais descendentes, né? Aí a seleção natural foi trabalhando, e aí com o tempo, né? Você vê aqui tem esse tempo aqui em anos, ele é claro, é relativamente curto, é difícil ter um exemplo de pouco tempo assim para o surgimento de espécies, mas existem alguns exemplos, né? Só que na maioria das vezes isso leva muito mais anos, leva décadas, até centenas ou milhares de anos. Tá? Então, só para a gente ilustrar aqui esse exemplo, tá? Por isso que está colocado dessa forma. Mais uma vez, esses grupos foram separados, e aí ocorreu alguns outros eventos de alteração, né? Então, o que era antes um indivíduo aqui, agora já tem 4 grupos separados, e daí então as modificações foram ocorrendo, por exemplo, no grupo que está aqui mais à esquerda, as folhas, o fruto ele passou a ser carnoso ao invés de fruto seco, e logo na sequência aqui, que separou também desses indivíduos do círculo azul, elas passaram a ter a semente com espinhos. Né? Então, por algum motivo, isso trouxe vantagem também. Bom, então nesse segundo evento aqui de separação, as que estão mostradas nesse quadrado com 2 cores, elas passaram a ter estames flores com 4 estames, e essas que estão em azul aqui, elas passaram a ter folhas pilosas, né? Mais uma vez, modificações que foram sendo importantes para a adaptação nos ambientes diferentes aí, ou qualquer outra alteração que possa ter ocorrido. Bom, mas isso é complicado, né? Sempre que a gente for representar, se a gente tiver que fazer um diagrama desse tipo, a gente vai estar gastando muito espaço, né? Vai ser confuso depois identificar, então a gente pode simplificar isso daqui de algumas formas. Então, por exemplo, na letra A aqui da figura, a gente poderia colocar todas as características que possuem na planta, apenas mostrando o grau de ligação, né, o grau de relação que existe entre essas espécies que foram surgindo entre elas, mas ainda assim é confuso, né, porque eu estou colocando todas as características presentes em todos os indivíduos, ou então eu posso fazer de forma muito mais simples, que é como está aqui na letra B, que é, no indivíduo que está abaixo, a gente coloca todas as características que são importantes para a sua identificação, né, que está colocado aqui. Pétalas brancas, caule lenhoso, folha não pilosa, 5 estames, fruto seco e testa de semente lisa. E daí a gente vai representando no diagrama apenas as alterações que foram ocorrendo. Então, por exemplo, primeiro caule lenhoso num grupo, depois pétala vermelho no outro. E em seguida, fruto carnoso, testa da semente com espinhos, nesses 2 grupos aqui. E 4 estames e folha pilosa nesse outro. Né? Veja como fica muito mais simples, porque aí nesse caso aqui a gente vai
representando apenas os caracteres que foram importantes para a alteração, né? Então, esses caracteres, como eu comentei no vídeo anterior, eles são chamados de derivados, porque eles são derivados a partir de uma espécie anterior, né? Uma espécie já caracterizada anteriormente. E esses caracteres, eles inclusive podem ser divididos entre caracteres mais inclusivos, ou seja, por exemplo, para todo o grupo que está aqui à esquerda, o caractere mais inclusivo é o caule lenhoso, porque ele vai estar presente nesses dois grupos aqui, tá? Ou nessas duas espécies aqui, a do círculo com duas cores e a do círculo preto. Todos eles vão ter caule lenhoso, só que a gente vai ter aqui também caracteres menos inclusivos, porque, por exemplo, apenas um desses grupos aqui vai ter fruto carnoso, apenas o outro grupo vai ter testa de semente com espinhos, tá? Então daí a coisa vai ficando, né? E é claro que de todos eles o caractere mais inclusivo de todos seria os que estão aqui abaixo, mas que aí eu comentei que isso não serve para a filogenia, porque são características que teoricamente vão estar presentes em todos os indivíduos. É claro que não vão estar presentes apenas porque foram sendo alteradas, mas foram sendo alteradas posteriormente, então por isso que não servem para o sistema de classificação. Ok? Então veja que a coisa vai ficando mais simples. Eu vou mostrar mais adiante que tem formas de representar isso mais simples ainda, que está só de forma didática, né, para a gente entender como é que a gente vai elaborando os sistemas de classificação. Bom, então já deu para imaginar, né, eu já discuti um pouquinho aqui, que os sistemas de classificação, então, eles se baseiam em similaridade, mas deixa eu só explicar isso aqui com mais calma, porque nem sempre uma coisa que parece ser similar indica relação filogenética. Tá? Então, de forma bem simples, a gente pode dizer que similaridade é exatamente a base da sistemática vegetal, qualquer que seja, né? Mesmo que a gente trabalhe com classificações a nível de DNA, a gente está levando em consideração também critérios baseados em similaridade. Né? Então, nesse caso, aí vai ser similaridade de sequências dos nucleotídeos. Mas aí eu vou mostrar que a coisa nem sempre é tão simples como se parece. Então, a gente, por exemplo, pode determinar estruturas de plantas, pode comparar essas estruturas com outras plantas através exatamente de similaridades que devem existir, só que, né, às vezes é complicado fazer essas comparações. Por que é complicado? Né? Porque a gente vai se basear nisso aqui em 3 passos ou 3 etapas, por exemplo. Em primeiro lugar, se a gente quer considerar que duas estruturas são similares, a gente deve considerar que elas se encontram em posição similar em ambos os organismos, nem sempre apenas posição com relação à localização na morfologia específica da planta, ou características específicas morfológicas. Pode ser, por exemplo, a nível de DNA, a nível anatômico, né? Mas desde que sejam estruturas localizadas em posição similar nos dois organismos. Elas devem apresentar, então, nesse caso, similaridade a nível tanto de estrutura celular quanto histológica, né? Ou seja, tecidos também, e porque muitas vezes uma característica que parece ser similar a nível externo, quando a gente vai estudar ela a nível interno, elas são bastante diferentes, então aí a gente já não leva em consideração que isso sejam caracteres similares, ou então que essas características elas estejam ligadas por meio de formas intermediárias dentro dessas estruturas. Tá? Por definição isso aqui parece confuso, né? Mas, por exemplo, muitas características que podem surgir em regiões diferentes de plantas, mas que não estão ligadas nesses indivíduos, não estão ligadas por causa de estruturas intermediárias semelhantes, então a gente já imagina que surgiram através de eventos evolutivos separados. Bom, então essas 3 afirmações aqui, elas fazem parte de um critério, né, que foi elaborado por Remani e que são exatamente os critérios de similaridade que ele estabeleceu. Bom, mas nem todas, como eu acabei de comentar, né, nem todas as similaridades elas vão ser resultado de homologia. Então tem muitas similaridades que a gente vai encontrar dentro do reino vegetal e até entre diversos outros seres vivos que elas não estão relacionadas com características evolutivas. Elas evoluíram independentemente. A gente tem muitos exemplos disso dentro do reino vegetal e isso se chama evolução convergente, né? Então tem muitas características anatômicas,
morfológicas, tem características fisiológicas que evoluem independentemente, e então a gente, nesse caso aqui, não vai utilizar isso também para sistemas de classificação, né? A gente tem que entender quando isso acontece. Nem sempre é fácil, tá? Existem diversas confusões desse tipo, né? Como é que eventos desse tipo independentes vão surgindo, e isso causa confusão realmente nos sistemas de classificação, tá? Mas só para enfatizar que, pela teoria, a gente não deve utilizar essas características similares que não surgiram, né, que surgiram de forma evolutiva independente, então elas não vão fazer parte do critério de homologia que a gente está interessado. Tá? A homologia que a gente está interessado seriam similaridades estruturais que evoluíram dependentes, né, dentro de um mesmo grupo de plantas, né, que são dependentes, aliás, entre si. Então, quando a gente vai, né, exatamente agrupar essas espécies de plantas, o caráter homólogo que a gente considera para as espécies é que, aliás, esse caráter homólogo ele tem que ter sido herdado a partir de um ancestral em comum. Se evolui de forma independente, então não foi de um ancestral em comum. Tá? Então, espero que tenha ficado essa explicação clara. Mas eu vou comentar mais adiante, vou mostrar, aliás, mais adiante alguns exemplos para ilustrar isso bem. Então, né, eu acabei de definir, né, que a gente tem que se basear em caracteres herdáveis, né, então, que surgiram a partir de um ancestral e que são herdáveis. Como é que um caractere ele vai ser herdável? Então, ele tem que ter base genética para poder ser herdado de geração para geração, né, e por aí a gente vai, então, depois poder utilizar isso daí como caractere de homologia para sistemas de classificação. Então, quando a gente vai fazer então essas análises de espécies que estão existentes atualmente, a gente vai exatamente basear a similaridade ou a proximidade delas em relação à presença desses caracteres que são herdáveis, né? Desde os mais inclusivos aos menos inclusivos, como eu mostrei naquele esquema agora há pouco da figura. Então, por exemplo, nessa a gente tem coloração de pétalas, ou estrutura de inflorescência, ou então hábito de crescimento, tá? A gente vai ter que saber, ou vai ter que definir se esses caracteres aí vão ser herdáveis ou não. Se não forem herdáveis, então não adianta incluir, porque a gente não vai poder elaborar um sistema de classificação baseado neles. Bom, então nesse livro que eu estou seguindo aqui como estudo, né, os autores colocam esse seguinte exemplo aqui para a elaboração de um sistema de classificação. Então suponha, por exemplo, que a gente encontra um determinado grupo de plantas que nos seus grãos de pólen elas possuem 3 fendas, como está mostrado aqui nessa foto. Essas fendas elas são os canais de germinação, que é exatamente o local de quando o grão de pólen cai no estigma da flor, ele vai germinar até ocorrer a fecundação. Então, esses grãos de pólen que possuem 3 fendas, eles são chamados de tricolpado. E daí, né, então, como isso daí serve para separar algumas plantas em relação às outras, a gente considera que isso é um caráter, levando em consideração também que esse caráter é herdável, ou seja, tem base genética, né, então é controlado por algum gene, um ou mais, né, então daí a gente pode definir exatamente isso daí como um estado de caráter, tá? Um estado de caráter porque algumas plantas elas não possuem essas 3 fendas, enquanto que algumas outras possuem. Ok? Então tudo isso levando em consideração aquilo que eu já expliquei aqui no vídeo de hoje, né? Um tipo de caráter que pode ser observável, que tem base genética, ou seja, que vai poder ser transmitido para os seus descendentes. Então, nesse grupo de plantas com pólen tricolpado, existem ainda algumas outras divisões de caracteres que podem ser observados. Então, por exemplo, um grupo menor dentro desse grupo com pólen tricolpado vão ter plantas com pétalas que são fusionadas. Então, o caráter pétala ele está em um estado diferente aqui, sendo que algumas não possuem pétalas fusionadas. E ainda no interior desse grupo com pétalas fusionadas, a gente vai ter um outro grupo com flores organizadas em inflorescência do tipo capítulo. E aí você já imagina qual que é esse grupo de planta, tá? Então não é um exemplo hipotético, é um exemplo real da família botânica Asterácea, que é a família do girassol, da margarida, né? Que vocês
com certeza são muito bem familiarizados com esse tipo de inflorescência. Mas vamos só seguindo aqui para a gente entender como é que vai sendo feito os sistemas de classificação, tá? Então, esses grupos aí que vocês observam que tem grupos dentro de grupos, eles podem então ser representados por uma estrutura uma série de estruturas ovais chamadas de diagrama de Venn, que é exatamente isso daqui, tá? O que está mostrado aqui em estrela seria plantas que não possuem pólen tricopado. Para todas as outras plantas aqui, o pólen vai ter 3 fendas, tá? Vai ser tricopado. Só que dentro de um conjunto dentro do grupo de pólen tricopado, são plantas que possuem pétalas fusionadas, que é o que está mostrado aqui nesses quadrados. E ainda dentro do grupo de plantas com pétalas fusionadas, a gente vai ter algumas outras com inflorescência em capítulo. Tá? Então, que é esse grupo aqui que eu falei, né, que é da família Asterácea, mas que por enquanto, digamos, a gente está elaborando um sistema de classificação. Então veja que é simples, né, e representando desse jeito. A gente poderia fazer isso de outra forma também, poderia representar em rede, a mesma informação que tem lá no diagrama de Venn. Então, aqui mostrando ainda uma vez, né, as plantas que estão mostradas em estrela não possuem pólen com 3 fendas. Depois disso a gente vai ter então pólen tricopado. Dentro dos grupos com pólen tricopado a gente vai ter plantas com pétalas livres ou plantas com pétalas fusionadas. E dentro do grupo de pétalas fusionadas a gente vai ter algumas plantas que não vão ter inflorescência em capítulo e outras com inflorescência em capítulo. Tá? Então veja que dá para representar, parece mais complicado isso aqui, né? Mas dá para representar também esse sistema de classificação aí. Então, nesse caso aqui, né, do sistema em rede, as espécies que foram posicionadas aqui no nosso exemplo à esquerda, né, dessa linha, elas vão apresentar, né, todas as que estão mais à esquerda, pólen com menos de 3 copos, e a gente vai então da esquerda para a direita, representando os agrupamentos dentro de grupo, como estava lá no esquema de Venn, aliás, no diagrama de Venn. Então, todos eles, né, então, pétalas fusionadas, inflorescência em capítulo, e por aí vai, né, como eu acabei de mostrar. Então a gente vai poder contar ao longo dessa linha, tal, desse eixo aqui, as alterações ou modificações que foram ocorrendo aqui ao longo dessa rede de indivíduos. Tá? Então, porque são redes de indivíduos mesmo, tá? São várias espécies que vão estar sendo agrupadas aqui. Esse número aqui com certeza é muito maior do que o que está representado, né? Mas só para a gente dar uma ideia de que elas vão variando. Então, cada símbolo desse, por exemplo, representa uma espécie diferente. Tá? Então, aliás, ao longo desse eixo, a gente vai poder contabilizar as alterações que foram acontecendo, né? E aí, se a gente a gente pode determinar, então, por exemplo, o comprimento desse eixo. A gente pode vir com essas alterações que ocorreram, por exemplo, se eu partir da direita para a esquerda da figura, eu vou ter as alterações que foram ocorrendo na inflorescência, na pétala, nos copos do pólen, né? E ou seja, tem 3 pontos aqui que estão mostrados em verde, mostrando que foram 3 alterações que aconteceram em sequência a partir do grupo inicial, né? Que está ali fora, né, que são essas estrelas vermelhas que está fora dos grupos. Provavelmente vocês lembram lá, deixa eu voltar aqui, no diagrama de Venn, então essas estrelas em vermelho estão fora dos grupos que eu fui colocando aqui. Tá? Então, quase sempre a gente vai ter que fazer isso, tem que ter uma espécie colocada fora desse grupo ou fora da rede para servir também para o sistema de classificação. Mas eu comento por que isso é necessário mais adiante. E a gente pode também representar essas mesmas informações na forma de matriz. Então, é um pouquinho complicado também representar isso em forma de matriz, porque se a gente for agrupando muitas alterações que vão ocorrendo, aí não dá para mostrar numa matriz muito simples como essa. Mas, por exemplo, a gente tem aqui, né, na parte de cima, copos do grão de pólen. Algumas plantas apenas apresentam mais de 3. Aliás, algumas vão ter menos de 3 e o restante vão ter mais de 3. Aliás, vão ter 3 copos, né, então pólen tricopado. Algumas delas, então, vão ter pétalas fusionadas. Outras 2 não vão ter, né, vão ter pétalas livres.
E aqui você vê que é como se eu fosse descendo isso daqui nesse sentido, tá? Então, aqui a gente vai ter apenas um desses grupos da planta com inflorescência em capítulo. Ok? Então, é uma outra forma de representar, mas que, como eu falei, né, às vezes quando tem muita informação para ser colocada, aí não tem como a gente fazer uma matriz, ou até tem, mas aí fica muito complicado para se estudar. Né? Mas isso é uma das formas da gente ir agrupando, então, os grupos de plantas e observando quais foram as alterações que foram ocorrendo, né, ou modificações que foram ocorrendo. Só que tem o seguinte, parece bem simples a gente entender quais as alterações que foram ocorrendo aí, mas não é exatamente isso que essas três formas de representação estão mostrando. Porque nesse caso aqui, eu vou mostrar, até parece muito lógico, tá? Mas eu vou mostrar exemplos que a coisa começa a ficar mais complicada mais adiante. Então a gente não teria certeza, a princípio, de quais as alterações ocorreram antes do que as outras. Tá? Então isso traz uma ambiguidade dentro do sistema de classificação que tem como ser evitado. Eu vou mostrar no próximo vídeo como é que isso é feito. Tá? Então, por enquanto, a gente não forneceu então, informações de origem evolutiva, a gente apenas está agrupando os indivíduos. Então, nem sempre... Aqui, nesse exemplo que eu coloquei, está muito claro como isso foi ocorrendo, mas vão ter exemplos que é muito complicado entender como essas alterações de estados foram surgindo, e aí fica mais difícil ainda entender a origem evolutiva que ocorreu entre elas, né? O que é que surgiu primeiro, o que é derivado, o que possui um ancestral em comum, e por aí vai. Tá? Então são confusões que podem ocorrer, mas que... com o tempo, né, o objetivo da sistemática é isso, é que com o tempo a gente possa ir superando essas alterações. Então a gente vai, quando a gente quer então inserir esses caracteres de estados ou caracteres de redes, a gente vai descrever as variações que foram ocorrendo a nível morfológico, por isso que a gente estuda a morfologia vegetal, a gente tem que entender quais foram as variações que foram ocorrendo, e exatamente para depois servir isso para definir ou dividir os caráteres, e daí a gente vai lançar uma hipótese. Em ciências a gente trabalha sempre com isso, né? Nem sempre fica muito claro entender como é que aconteceu a coisa, então a gente lança uma hipótese e vai basear-se em estudos, de repente até estudos a nível molecular, para entender se realmente a hipótese que a gente lançou do sistema de classificação ela funciona ou não. Tá? Então, por exemplo, a gente tem duas espécies com flores diferentes, então eu poderia ter uma planta com pétalas vermelha e azul, ou grupos de espécies que a gente vê que são muito similares com pétalas de cores diferentes. Aí a gente vai lançar então uma hipótese para um sistema de classificação. Em primeiro lugar, cor da pétala é um caráter regulado a nível genético, ele é herdado de descendente para descendente. Né? Então isso é uma das primeiras perguntas que eu falei, né? Se não for, a gente não tem como incluir dentro de um sistema de filogenia, mas eu já mostrei, né, que quase sempre sim, porque, por exemplo, inclusive a gente conhece a base genética para a coloração da pétala, existem pigmentos que definem a cor, e esses pigmentos então eles são controlados por genes específicos. Então tem, por exemplo, muitas antocianinas, carotenoides, e são controlados então a nível de DNA, e daí consequentemente eles são herdados através dos descendentes. E só que aí a gente vai ter que, a partir daí, saber quem que é o ancestral anterior, né? Eu falei apenas que tem um grupo de planta com flores vermelhas e outros com flores azul, mas quem que é o ancestral, né? Quem que é o indivíduo que surgiu primeiro, é o que possui flores azul ou flores vermelhas? Então isso são confusões que às vezes vão surgindo quando a gente vai encontrando espécies e tentando fazer a sua classificação. Então, em diversos casos a gente tem uma ideia, né, de controle genético, tem outros casos que a gente não tem, tá? Então o reino vegetal é muito grande, tá? Então tem algumas espécies de plantas que são bem estudadas, que têm o seu
genoma sequenciado, mas tem algumas outras, a maioria, a grande maioria, na verdade, que simplesmente não tem nenhum estudo em relação a ela. Então, imagina que a gente descobriu uma espécie nova, a gente imagina que determinados caracteres eles têm base genética, mas pode ser que não tenham. Tá? Então, tem esse tipo de confusão que pode estar ocorrendo. Como é que a gente vai ter certeza? Por enquanto não tem. Tá? A gente pode, de repente, comparar com outras plantas que tenham características semelhantes para ter uma noção, mas nem sempre isso é possível de ser feito, principalmente quando a gente está estudando espécies novas e principalmente quando a gente está estudando espécies novas em regiões tropicais, cuja maioria das espécies não foram identificadas e, consequentemente, classificadas ainda. Tá? Então, a coisa, às vezes, é muito complicada mesmo. Então, aí a gente vai, ao propor essas hipóteses da natureza do sistema de classificação, a gente tem, né, então, que entender quais são os caracteres que são realmente distintos, que servem para a classificação, né, e aí a gente, para ter certeza mesmo, né, a gente tem que seguir isso que eu comentei, né, de ser herdado, ter controle genético, e por aí vai, né. Bom, então vamos seguir. Uma outra coisa que é muito complicada são os chamados caracteres quantitativos. O que é isso? Tá? São caracteres ligados à parte de crescimento, muitas vezes. Então, por exemplo, tamanho da planta, porte, tamanho da flor, tamanho das pétalas, tamanho da folha ou de alguma estrutura da folha. Então, essas medidas muitas vezes são muito difíceis. A gente sabe que muitas delas têm controle genético, só que são controladas por muitos genes, daí serem chamadas, né, de caracteres poligênicos. Então é muito difícil de ser estudado, até porque muitas vezes vão existir sobreposição, né? Ou seja, tamanhos intermediários sobrepondo-se entre espécies que a gente entende ou indivíduos que a gente entende que vão pertencer a espécies diferentes. Então por isso que muitas vezes quando a gente vai trabalhar com caracteres quantitativos, é muito difícil. Se der para utilizar um outro caractere, é melhor para os sistemas de classificação, porque muitas vezes essas sobreposições elas também possuem uma alta variabilidade, aí é que a coisa fica mais complicada ainda, né? Às vezes a gente tem indivíduos até que a gente sabe que são da mesma espécie, mas que variam muito com relação ao tamanho. Às vezes o próprio ambiente influencia também a coloração de flores, né? Então tem muitas características que podem causar confusão, então fica difícil se utilizar isso para sistema de classificação. Tá? Em alguns casos o pessoal utiliza, né? Mas aí nesse caso quando eles estão comparando um número reduzido de indivíduos, que não um grupo maior, e aí ele tem que se levar em conta, né? Ou tem que entender que é um caractere polimórfico, né? Ou seja, que é definido por muitos genes diferentes, como eu acabei de comentar, né? E aí isso torna a coisa um pouquinho mais difícil às vezes. Muitas vezes esses caracteres sobrepostos, então, eles representam modificações genéticas, eles ocorreram ao longo do tempo evolutivo, eles trouxeram vantagens de adaptação para os indivíduos, mas se a gente for inserir eles nos nossos sistemas de classificação, eles podem não ser confiáveis. Tá? E daí a gente tem que ter realmente um caráter, aliás, confiável para inserir em um sistema de classificação. Quando é caráter morfológico, então, como eu falei, a gente tem essa dificuldade aqui com relação a caracteres quantitativos. Então, a maior parte do pessoal que estuda sistemática, eles não levam em conta as classificações baseadas em caracteres quantitativos. Quando levam em conta, são com muitas restrições, né, e levando em consideração essas características, né, que seja em um número reduzido de indivíduos, né, e que entendo que é um caractere polimórfico, né, ou seja, que trouxe a vantagem evolutiva, mas que evoluiu a partir da interação de diversos genes diferentes. Bom, então uma das coisas que vai ajudar muito nesses sistemas de classificação, que já está ajudando na elaboração das novas árvores filogenéticas, são dados moleculares, principalmente dados ligados às sequências de DNA. Né? Então isso ajuda muito a superar as ambiguidades que acontecem
porque quando a gente está trabalhando a nível de DNA, por exemplo, a gente está trabalhando com 4 nucleotídeos, né? Então, adenina, timina, guanina e citosina. Se uma determinada sequência conhecida, eles são diferentes, aí a gente vai ter que surgir um caráter diferente ali. Então, o caráter vai ser exatamente o nucleotídeo, né? Mais adiante eu vou mostrar como é que a gente detecta isso através de análises genéticas, né? Então, normalmente, isso daqui é mais exato. Normalmente, porque isso é um sistema que também causa confusão, tá? Mais adiante, quando eu colocar os exemplos desse sistema de classificação aqui, a gente vai ver que tem muitas confusões também que podem surgir. Não vai estar disponível para todos os indivíduos, né? Como, por exemplo, se a gente quer identificar uma espécie nova, então com certeza ela não vai ter sido nem descrita morfologicamente, né? Então imagine ter sido sequenciada a nível de DNA ou ter sido feito algum outro estudo molecular nessa planta, né? Mas aí, então, tem essas limitações para um determinado grupo, mas normalmente é um tipo mais preciso de fazer filogenia. Então, as variações a nível de DNA nem sempre podem ser detectadas. Pode ser que, às vezes, a gente, durante a análise, utilizando a bioestatística, eu vou mostrar alguns exemplos mais adiante, tá? Não se preocupem com isso por enquanto. Pode ser que a gente encontre, então, fragmentos que não se alinhem uns com relação aos outros. Então, quando não se alinha, a gente não pode comparar sequências de DNA. Ou quando se utiliza algumas outras técnicas que fragmentam o DNA para se fazer análise, pode ser que fragmentos até que sejam de tamanho, que representem diferenças genéticas entre indivíduos, eles têm um tamanho muito semelhante, então daí a gente também não vai poder utilizar isso para os nossos sistemas de filogenia, né, ou de classificação. Mas aí não se preocupem, né, eu vou falar exemplos sobre isso mais adiante. Bom, então, muito obrigado pela atenção. Eu vou colocar na sequência alguns exemplos ainda sobre métodos e princípios para ilustrar alguns dos princípios ou algumas das definições que eu comentei aqui. Isso vai deixar o assunto mais claro. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.